Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje eu estou trazendo um assunto que é corriqueiro, né? Que a gente vê com uma certa frequência em consultório, e uma situação que às vezes as mães preocupam e podem, de fato, na maioria das vezes, coisas simples, mas em determinados casos pode às vezes estar ali por trás alguma doença que está predispondo o aparecimento dos sapinhos, né? Sapinhos ou candidíase oral do recém-nascido, né? Então o menino está saudável, está gordinho, está forte e de repente aparece sapinhos na boca do menino, né? E a mãe fica preocupada: doutor, mas eu tenho uma higiene, eu sei, nós fazemos tudo certinho, por que aconteceu que pegou esse sapinho? Então a gente sabe que depende de vários fatores, né? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. É uma infecção da boca causada por um fungo. É um fungo chamado Cândida. Quer dizer, é por isso que é chamado também candidíase, né? É um fungo. É frequente nos recém-nascidos, mesmo os bem nutridos. Não é só o desnutrido que tem sapinho. O bem nutrido também tem sapinho, né? Isso pode acontecer em mal nutrido, muitas vezes, né? Mas o boa nutrição também pode ter. Fora do período neonatal, se observa em estado de profunda debilidade. Quer dizer, no recém-nascido é comum e nem sempre indica uma patologia por trás daquilo. Mas nas pessoas assim, mais né, fora desse período neonatal, às vezes o sapinho demonstra profunda debilidade do organismo, uma falta de defesa, né? Desnutrição, muitas vezes, infecções graves, diabetes. Isso pode ser decorrência, o sapinho aparecendo, por exemplo, numa pessoa que não tem absolutamente nenhuma doença, a gente fala, olha, isso é coisa simples. Mas às vezes, se tem uma doença por trás, uma diabetes controlada, uma infecção grave, paciente febril, debilitado, desnutrido, isso aí demonstra que o paciente está tão frágil que o fungo, que é um fungo assim, aparentemente simples, mas aproveita aquele momento de debilidade, da imunidade baixa, e se instala naquele paciente, às vezes podendo até complicar e dar uma situação mais grave, levar a uma situação mais grave. Pode aparecer em crianças que estejam fazendo tratamento prolongado, por exemplo, corticoide, antibiótico. Se a pessoa toma corticoide, né, dexametasona, prednisona, durante muito tempo, isso pode diminuir as defesas do organismo e fazer aparecer o sapinho na boca ou em outros lugares. Antibiótico demais, às vezes a pessoa toma muito antibiótico, também pode predispor ao sapinho, né? O contágio na mãe dá pelo mamilo, durante a amamentação, bicos, pelas mãos, né? Às vezes um bico mal higienizado, né? Não ferventou, não ferveu aquele bico direito, né? Não lavou as mãos direitinho, a mama não foi higienizada, pode pegar o sapinho ali, dessa forma. A mucosa da boca apresenta-se, no caso do sapinho, ela fica vermelha e salpicada de pontos brancos. Uma mucosa bem vermelhinha e com vários pontos brancos. Esses pontos podem ser isolados ou podem se aglomerar e formar uma pequena placa que se destaca facilmente. Parece um leite desnatado, uma nata de leite, melhor dizendo. Então parece uma nata de leite presa ali, por exemplo, na bochecha ou na gengiva. Facilmente você consegue destacar. Ó. Então, isso é o sapinho, né? Que às vezes pode ser isolado, salpicado, por exemplo, no palato duro, no palato mole, nas bochechas, mas pode ter placas também, né? Às vezes placas espessas quando o paciente está muito debilitado. O diagnóstico é muito simples, é muito fácil, né? E não pode ser confundido, por exemplo, com grumos de leite, né? Que às vezes permanece na boca por algum tempo. A criança mamou, fica aqueles grumos, depois desaparece, né? E esses grumos aparecem muito mais ainda quando tem regurgitação. A criança que novinha, ela tem muita regurgitação, né? Então vem aquele refluxo
volta o leite que estava no estômago, o leite vem coagulado e fica na boca, aqueles grumos. Aquilo não é sapinho, é o leite, né? Os sapinhos, quando se restringe a boca, não apresentam gravidade. Se estão só ali na mucosa oral, não tem tanto problema. Provoca, entretanto, dor na hora de engolir, né? Levando à recusa do alimento. Então, se tiver muito sapinho, o menino começa a recusar o alimento. Ele não está conseguindo engolir direito, né? É preciso observar isso. É frequente observar as candidíases na pele, na região das fraldas, bem como no ânus e na vagina. Então, quando a gente vê essa candidíase oral, a gente observa que aparece também em outros lugares, né? Na vagina, ali em volta do ânus, também tem aquelas lesões avermelhadas com pontos brancacentos, né? Salpicando aquela lesão avermelhada. Isso pode ocorrer no pênis também, né? Então existe o sapinho, existe a candidíase em outros lugares, na criança também, né? Em casos de depressão profunda do sistema imunológico, a candidíase pode se alastrar para o esôfago ou até penetrar no sangue, levando a sepsemia. Então é um problema, que às vezes a pessoa tem uma candidíase na boca, ele está muito debilitado, né? O sistema de imunidade dele está baixo, está tomando um corticoide, está tomando um quimioterápico, está fazendo tratamento no câncer. Esse sapinho, essa cândida, vai descer para o esôfago, né? E criar uma camada grossa no esôfago, dificultando a deglutição, né? E nessas pessoas muito debilitadas, pode até passar para o sangue e dar uma sepsemia por fungo, que é uma coisa gravíssima. A sepsemia por fungo é uma coisa, uma candidíase que é simples ali na boca, mas se a pessoa estiver debilitada e esse fungo passar para o sangue e der uma sepsemia fúngica, aí a situação é dramática, né? Uma situação bem complexa e difícil. Algumas medidas devem ser adotadas para prevenir os sapinhos. Por exemplo, um recurso valioso para a profilaxia é a amamentação materna. As mães amamentar seus filhos. É o leite mais saudável, é o leite melhor para a criança, tem anticorpos próprios à criança, tem tudo que a criança precisa e é mais higiênico, né? Deve-se evitar qualquer manobra de limpeza da cavidade oral, que pode levar a maiores lesões da boca. Então, quando a gente vai tirar, não vai tirar sapinho da boca. Muitas vezes você passa ali uma cotonetezinho de leve, você entendeu? Mas não para raspar a boca, que você vai fazer ferida na boca da criança, né? Ferver bico e mamadeira por cerca de 10 minutos. Tem que ser. Ferve e guarda na geladeira, no vasilhame. Lavar as mãos com água e sabão antes e depois de cuidar da criança. Tem que ser. Tirou fezes da criança, tem que lavar as mãos, né? No que se refere ao tratamento, se a criança estiver desnutrida, deve procurar melhorar o estado nutricional. E a criança está desnutrida, a criança está magra, né? Está debilitada, está abaixo peso e tem o sapinho, precisamos, né, melhorar o estado nutricional daquela criança, porque senão a gente não vai conseguir um resultado muito bom, né? Tratar a doença de base. Se a criança tem uma doença de base que está fazendo aquele problema, é uma pneumonia, é uma diarreia prolongada, né? É uma diabetes, etc., tem que tratar primeiro para poder resolver. A gente sabe que pode usar, né, na boca a nistatina, que é um antifúngico, nistatina solução, goteja na boca para que exerça a ação antes de ser ingerida. Para criancinha novinha, a gente usa ali 1 ml 4 vezes no dia e funciona muito bem, muito bem. Às vezes até o bicarbonato, prepara uma solução de bicarbonato, uma colher de chá de bicarbonato e 100 ml de água, guarda aquilo com muita higiene na geladeira e vai tirando aos pouquinhos, passando na boca de leve com um cotonete ou com gazinha, sem querer raspar demais, e também ajuda a controlar, né, a candidíase, com certeza. O tratamento deve ser prolongado por alguns dias após a cura, porque senão volta, senão há recaída. Geralmente esses candidíase oral a gente tem que tratar por mais dias, 2 semanas, 3 semanas, né? Caso rebelde, deve ser levado para o médico. Então, quer dizer que se o caso tiver realmente complicado, sapinho com placas muito grossas, entendeu? A criança debilitada, isso não pode ser feito em casa. Leva para o médico para ver se justifica um diagnóstico mais preciso e uma terapia
mais adequada. Bom, sobre sapinhos, candidíase oral em recém-nascido, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.